Os bens são todas as coisas, sejam elas materiais ou imateriais, que possuem algum valor econômico e que, caso seja preciso, possam servir de objeto de alguma relação jurídica. Os bens servem para atender às necessidades humanas, podendo, por exemplo, ser vendidos ou trocados em razão do interesse que despertam. Dentro do direito civil, as pessoas são os sujeitos das relações jurídicas, enquanto os bens são o objeto dessas relações. Ao estudar sobre os bens, muitos estudantes ficam incomodados com tantas classificações, pois elas parecem abstratas e até inúteis. Mas acredite, quando você for um estudante mais avançado e estudar sobre o direito das obrigações, direito dos contratos ou direito das coisas, toda essa classificação dos bens vai ser extremamente necessária. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é um resumo sobre os bens no direito civil, com as suas principais classificações: móveis ou imóveis, corpóreos, fungíveis, consumíveis, divisíveis e por aí vai. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou começar explicando a diferença entre bem e coisa. Uma coisa é basicamente tudo que existe, exceto o ser humano. Tirando nós, pessoas, todo o resto é coisa. Já um bem se refere a coisas que possuem algum valor econômico para o ser humano. Ou seja, coisa é um conceito mais amplo. É tudo, enquanto que bem é só o que tem valor econômico devido à sua utilidade. Logo, os bens são coisas úteis que podem ser apropriados pelo ser humano devido a essa utilidade e que devido a isso possuem valor econômico. Feita essa diferenciação, vamos agora à classificação dos bens, começando pela divisão em bens imóveis e móveis. Os bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados de um lugar para o outro sem serem destruídos, ou seja, sem perderem suas características. Por exemplo, uma casa. Dentro dos bens imóveis, temos algumas subdivisões. Temos os bens imóveis por natureza, ou imóveis por essência, que são aqueles cuja própria natureza já é imóvel, que seria aqui o solo. Temos também os imóveis por acessão, que são os bens incorporados permanentemente ao solo. Aqui é possível haver imóveis por acessão natural, que seria aquilo que se adere naturalmente ao solo, como as árvores. E também os imóveis por acessão artificial ou industrial, que é quando a aderência ao solo é feita por força humana, como as construções. Por fim, temos também os imóveis por determinação legal, que são os bens considerados imóveis por força de lei, para dar segurança a uma relação jurídica. Um exemplo é o direito à sucessão aberta, e é por esse motivo que a renúncia da herança deve ser feita por escritura pública, registrada no cartório de imóveis. Agora vamos para os bens móveis. Os bens móveis são os bens que possuem movimento próprio ou que podem sofrer remoção por força de alguém, sem que isso altere as suas características essenciais. Por exemplo, os eletrodomésticos. Para efeitos legais, são também considerados bens móveis as energias, os materiais destinados a alguma construção e os materiais de demolição. Mas atenção, se uma casa for separada do solo, mas continuar inteira, é o caso, por exemplo, daquelas casas que são colocadas em cima de um caminhão e movidas para outro local, elas continuam sendo consideradas imóveis. E se um material for separado provisoriamente de uma casa ou de um prédio, de uma construção, mas futuramente esse material vai voltar a integrar a construção, ele também continua sendo considerado imóvel. Dentro dos bens móveis, temos algumas subdivisões. Temos os bens móveis por natureza, que são aqueles que têm movimento próprio, como, por exemplo, as cadeiras e os animais. Aliás, dentro do direito civil, os animais se chamam
são bens semoventes, porque eles se movem por conta própria, sem precisar que alguém os mova. Temos também os bens móveis por antecipação, que são aqueles que se incorporam ao solo, mas com a intenção de depois se tornarem bens móveis, como por exemplo, uma plantação que vai virar colheita, ou árvores plantadas para corte. E temos os bens móveis por determinação legal, que são aqueles definidos pelo ordenamento jurídico como bens móveis. Um exemplo disso é a energia elétrica, que é considerado um bem móvel. Uma observação é que os navios e a aeronave são considerados bens sui generis, ou seja, eles são peculiares, porque apesar de serem móveis, a lei os trata como imóveis e eles precisam ter um registro. Próxima classificação, bens corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos são os bens que são tangíveis, ou seja, que podem ser percebidos pelos 5 sentidos, como uma caneta, um carro ou uma mesa. Eles existem materialmente e podem ser tocados. Já os bens incorpóreos são aqueles que não podem ser percebidos pelos 5 sentidos e têm uma existência abstrata, como os direitos autorais, ou um valor em crédito. Agora vamos para os bens fungíveis e infungíveis. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros, desde que sejam da mesma espécie, qualidade e quantidade. O dinheiro, por exemplo, é um bem fungível. Vamos supor que você tenha uma nota de R$10. Concorda comigo que ela pode ser perfeitamente substituída por qualquer outra nota de R$10? As notas de dinheiro são fungíveis entre si. Já um bem infungível é aquele que não pode ser substituído, porque ele é único. Um exemplo claro disso são as obras de arte. Em certos casos, a infungibilidade também pode vir do caso concreto. Se você tem um animal de estimação, como um cachorro ou um gato, certamente para você esse animal é infungível. Mesmo que alguém chegue com outro bichinho parecido com o seu, propondo uma troca, você vai dizer: não, meu bebê é esse aqui. É porque nesse caso, para você, o seu doguinho é infungível. Próxima classificação, bens consumíveis e inconsumíveis. Os bens consumíveis são todos os bens que ao serem usados, imediatamente se destroem. Por exemplo, uma maçã. Não tem como usar uma maçã como alimento sem destruí-la. Outro exemplo de bem consumível é uma vela ou um fósforo. Já um bem inconsumível é quando o uso prolongado e normal não implica em sua destruição, ainda que ele seja desgastado. Por exemplo, uma geladeira. Agora vamos para a classificação dos bens divisíveis e indivisíveis. Os bens divisíveis são os que é possível fracionar, sem haver alteração da sua substância, ou uma diminuição considerável de valor, ou um prejuízo do uso a que se destinam. Por exemplo, sacas de cereais. É possível dividir uma saca de cereais em várias frações diferentes, sem que isso prejudique os cereais. Já os bens indivisíveis são aqueles que, quando fracionados, deixam de ser um bem perfeito, pois perdem a sua qualidade. Por exemplo, um cavalo. Você não pode dividir um cavalo ao meio. Não vai ser legal, então não faça isso. Há situações em que a indivisibilidade é natural, pela própria natureza do bem, como o próprio exemplo do cavalo. E também o de objetos como uma mesa ou uma cadeira. Nós não podemos sair tirando uma perna de uma mesa ou de uma cadeira e achar que vai ser a mesma coisa, porque não vai. Há casos também em que a indivisibilidade é legal, que é quando a lei determina que algo seja considerado indivisível. E também existe uma indivisibilidade que é convencional, que é mediante contrato. Próxima classificação, bens singulares e coletivos. Os bens singulares são aqueles que podem ser considerados de forma isolada ou independente dos demais, mesmo que formem um conjunto. Por exemplo, você tem vários livros na sua casa e cada livro é um bem singular. Já no caso dos bens coletivos, temos vários bens singulares que, quando estão juntos, transformam-se em um conjunto, com uma destinação unitária. Aqui nós podemos ter uma universalidade de fato
ou de direito. Uma universalidade de fato é uma pluralidade de bens singulares que pertencem à mesma pessoa e têm destinação unitária, sendo ligados pela vontade humana, mas que também podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Por exemplo, um rebanho. Um rebanho é um bem coletivo. Se o seu dono quiser, ele pode vender o rebanho inteiro ou mesmo apenas uma vaquinha isoladamente. Outro exemplo é uma biblioteca. Temos vários livros, que são bens singulares, e que juntos formam um bem coletivo, uma biblioteca. Já uma universalidade de direito é um complexo de relações jurídicas de uma pessoa que são dotadas de valor econômico. Uma universalidade de direito é um conjunto de bens que podem ser materiais ou imateriais, corpóreos ou incorpóreos, e que tem caráter coletivo, porque a lei atribui a essas coisas um caráter unitário. O vínculo é resultante da lei. Exemplo disso é a herança. Mesmo que haja vários herdeiros, o direito de propriedade da herança é considerado indivisível, até que seja feita a partilha dos bens. Essa é uma forma de dar segurança jurídica para essa situação, até que a partilha seja efetivada. Próxima classificação: bens principais e acessórios. O principal é o bem que existe por si só, e o acessório é aquele cuja existência pressupõe o do principal. Existe uma conhecida frase no direito civil que diz que o acessório segue o principal, justamente porque existe uma gravitação jurídica, ou seja, o bem acessório gravita em torno do bem principal. Dentro dos bens acessórios, é importante saber o que são os frutos. Os frutos são utilidades que a coisa principal produz periodicamente, cuja colheita não diminui o seu valor e nem a sua substância. Eles periodicamente nascem e renascem da coisa. Exemplos de frutos são as laranjas de uma laranjeira, frutos naturais, e também os aluguéis de um imóvel, que são frutos civis. Enquanto isso, as pertenças são bens cuja função é a de servir ao bem principal, mas não são partes integrantes. Por exemplo, o trator de uma fazenda, ele é uma pertença. Em regra, os negócios que dizem respeito ao principal não abrangem as pertenças. É plenamente possível vender a fazenda sem o trator. Por fim, temos também as partes integrantes, que são os bens acessórios unidos ao principal, que ficam sem função quando não estão ligados a ele. Por exemplo, o pneu é parte integrante do carro. A última classificação que eu quero trazer aqui é a que fala sobre os bens públicos. Acerca dos bens públicos, temos os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais. Bens de uso comum do povo são aqueles que não é preciso uma permissão especial para sua utilização. São os bens que podem ser usados por qualquer um do povo, sem exigência de qualquer formalidade, como o mar, os rios, as estradas, as ruas e as praças. Mesmo que haja cobrança para o uso de determinados bens, eles não deixam de ser bens comuns do povo. O seu uso pode ser gratuito ou pago, por exemplo, através de cobrança de um pedágio. Já os bens de uso especial são os bens usados pelo poder público para prestar serviços públicos específicos. Por exemplo, um prédio público em que funcionam repartições públicas, como a Receita Federal. E os bens dominicais são os bens que nesse momento não possuem uma destinação, e sim apenas constituem patrimônio. Exemplo de bens dominicais são as terras devolutas, terrenos que não pertencem a nenhum particular. Somente os bens públicos dominicais podem ser alienados, ou seja, ter a sua propriedade transferida, seja por meio de venda, permuta ou doação. E algo bem importante é que os bens públicos não podem sofrer uso capião. Não é possível ter uso capião sobre um bem público. Eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre direito civil e também sobre outros ramos do direito. Então eu deixo aqui a sugestão de fazer maratona CintiaFlix no canal, porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa que te interessa. E se você ainda sente que o seu estudo não está evoluindo na velocidade que você gostaria, ou se você sente que você está patinando, talvez seja o caso de fortalecer a sua base. Sim, a base importa. Muitas pessoas sentem dificuldade em aprender os assuntos mais complexos do direito justamente porque tiveram uma base fraca, cheia de lacunas, e aí o aprendizado é cheio de falhas.
Se você sente que isso faz sentido para você, eu recomendo que você assista às aulas do curso Primeiros Passos no Direito, que é um curso em que eu trago a base que toda pessoa que está iniciando no direito deveria saber. Tendo todo esse conhecimento, fica muito mais fácil progredir, com maior velocidade e também solidez. Você vai ter um aprendizado mais rápido e sólido, tanto nas matérias da graduação, quanto nos estudos para concurso público, se esse for o seu caso. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Assista aos vídeos e você vai ver que entender o direito pode ser muito mais fácil. Outra indicação é, obviamente, voltar aqui no canal e assistir a mais vídeos. Se puder, faça as duas coisas. Assista ao curso para fortalecer a sua base e também faça a maratona CyntiaFlix nos vídeos aqui do canal. Te garanto que fazendo dessa forma você chega muito longe. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até!